vigília eu comecei dizendo que uma das épocas mais importantes para a minha vida sempre foi a época do Natal. Talvez porque apenas no Natal, quando nós éramos pequenos e jovens, apenas no Natal a gente ganhava presente. Era o único dia que tinha assim uma festa um pouco diferente lá em casa. Mas de uns tempos para cá, eu confesso a vocês que esse dia de aniversário da Oceânica tem ocupado no meu coração um lugar bem parecido. Não tem como chegar esse dia sem pensar em tudo aquilo que o Senhor tem feito entre nós. Como Jonatas disse há pouco, pensar nas pessoas que foram alcançadas por Jesus, as pessoas que foram transformadas, gente curada, gente salva, gente liberta. Então, o meu coração fica assim, quase explodindo. Dá vontade de louvar o Senhor por toda a eternidade. Nesse momento, pensando nesse culto, Deus colocou esse texto de Isaías no meu coração. Esse texto é um momento em que o profeta, ele vê a glória de Deus. E ele começa dizendo da seguinte maneira: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Se em 2017 nós já vivemos um tempo de apreensão, de expectativa, porque 2018 será um ano de eleição, mudança de governo, quem vai assumir, que rumos o nosso país terá. Você imagina o que era uma mudança de um rei, quando um rei era deposto, quando um rei morria, quando o rei saía por algum motivo, e outro rei assumiria o seu lugar. Imagina a expectativa no coração daquelas pessoas. Mas não era um povo qualquer, era o povo de Israel. E esse povo estava em dívida diante de Deus. O povo de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor. O povo de Israel estava indo atrás de outros deuses por caminhos estranhos. Deus estava profundamente triste com aquela nação. Não foi por acaso que Isaías fez questão de registrar que a visão que ele tem de Deus ocorre nesse momento de instabilidade da nação. Ele fez questão de frisar que no momento em que todo o povo está apreensivo, todo o povo está numa enorme expectativa quanto ao futuro, todo o povo está temendo pelo dia de amanhã, pelas mudanças que acontecerão. Poucos acreditam de fato que as mudanças serão para o bem, serão para melhor. Mas essa sensação de que daqui só vai piorar, se está mal, vai ser ainda muito pior. E aí, o profeta Isaías faz questão de relatar que no ano da morte do rei Uzias, quando o povo vivia diante dessa ansiedade, dessa expectativa, aconteceu que ele viu o Senhor. E a situação que ele viu, que ele o viu, foi o Senhor na sua glória, o Senhor no seu esplendor. Gente, vocês não acreditam que isso aqui tocou. Não é possível nessa hora, não. Toma aí. Desculpe. Vocês não acreditam que o profeta Isaías vê o Senhor exatamente na sua glória, no seu esplendor. Então vejam, irmãos, como ele relata a sua visão. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quer dizer, enquanto o povo aqui embaixo estava naquele período de tanta fragilidade, tantas incertezas, o que Isaías vê é o Senhor reinando em glória, o Senhor reinando com todo o seu poder, o Senhor reinando sobre todo o cosmos, todo o universo. Ele consegue contemplar que nada está fugindo ao controle do Senhor, que Ele observa tudo, Ele vê tudo, Ele controla todas as coisas. E no momento em que ele tem essa visão, ele diz: e eu vi
que o trono do Senhor estava rodeado de anjos, aqui ele chama de serafins, e ele diz, esses anjos voavam ao redor do trono, e eles entoavam um cântico a uma só voz, dizendo, Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a visão do profeta. Enquanto aqui na terra as coisas iam muito mal, muito ruins, por culpa do pecado do povo, do caminho que aquela nação havia escolhido, ele consegue contemplar o Senhor na sua glória, ele consegue exultar diante da visão que tem. E, na verdade, quando Isaías percebe a majestade do Todo-Poderoso, quando ele tem aquela visão totalmente deslumbrante, a sensação que ele tem é que ele vai morrer. Ele diz, ai de mim, eu sou pecador. Como eu fui ter uma visão tão sublime como essa? Quem sou eu para ver o meu Senhor? Quem sou eu para contemplar o meu Deus? Quem sou eu para ver a sua glória? E a sensação no coração do profeta é essa, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, quando nós temos a visão da majestade do nosso Deus, quando nós entendemos a grandeza do nosso Salvador, quando nós percebemos toda a sua glória, nenhum outro sentimento pode tomar o nosso coração, a não ser essa convicção de que somos miseráveis, de que somos pecadores, de que o que seria de nós se não fosse a sua graça, se não fosse a sua bondade, se não fosse a sua misericórdia. E aí acontece que o Senhor envia um anjo pega uma brasa viva do altar, vai até Isaías e toca no lábio de Isaías com aquela brasa, e o anjo diz a ele, olha, Isaías, os teus pecados foram perdoados, Deus não se lembra mais deles, você agora é um novo homem, a brasa do altar tocou a sua boca, agora a sua boca não está mais suja, não está impura, não contém pecado, agora o seu pecado foi perdoado, você foi lavado, você é um novo homem. E o texto diz que depois desse fato, depois do seu pecado ter sido perdoado, então Isaías passa a ouvir o Senhor. Até então, ele não conseguia ouvir, ele via, mas não ouvia, ele via, contemplava, mas não entendia o que o Senhor estava falando. Mas a partir do momento que ele recebe o perdão, a partir do momento que ele recebe a cura, sua vida começa a ser transformada. Ele então passa a ouvir o que o Senhor está falando, o que o Senhor está dizendo, o que Deus está falando, o que Deus está dizendo para nós, o que o Senhor está querendo. Isaías ouve o Senhor dizendo, um clamor sai do fundo do coração de Deus, e ele diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? Vê o que acontece? A partir do momento que ele contempla a glória de Deus, o seu pecado é perdoado, ele reconhece sua miséria e é lavado pelo sangue de Cristo, ele começa a ouvir a Deus, e ele percebe que no coração de Deus há um clamor, Deus tem um plano, Deus tem uma vontade, e Ele quer realizar esse plano, Ele quer colocar o seu projeto em andamento, através de pessoas como a gente. Talvez a gente tenha dificuldade de ouvir o que o Senhor está dizendo, mas a partir desse momento, que nós reconhecemos toda a nossa miséria, todo o nosso pecado, a partir desse momento que a gente
recebe o perdão de Deus e consegue dimensionar toda a grandeza disso, a gente passa a entender que o Senhor é Deus, a gente passa a ter convicção de que, ai de nós, se não fosse pela sua graça. Então, nesse momento, nós começamos a ouvir a voz de Deus, nós começamos a entender essa vontade, esse plano, esse chamado especial. Meus irmãos queridos, quando o pastor Antônio Elias estava começando o trabalho que se transformou na nossa querida Igreja Betânia, ele pensou, eu quero uma igreja diferente, eu não quero uma igreja que seja reconhecida por ser opressora, eu não quero uma igreja que seja conhecida por ser elitista, eu não quero uma igreja discriminatória. Então, o pastor Antônio Elias, buscando o Senhor, orando, buscando intensamente a sua face, ele começou a idealizar uma igreja, e ele pensava assim, gostaria de começar uma igreja, gostaria de pastorear uma igreja, aonde as pessoas se sentissem bem-vindas. Eu gostaria de pastorear uma igreja aonde as pessoas encontrassem paz, uma igreja onde as pessoas viessem cansadas, exaustas, esmagadas do mundo e fossem acolhidas, encontrassem paz, graça, fossem abraçadas, sentissem que são importantes, que não são pessoas que estão ali apenas para serem contadas por alguma estatística, para sustentarem algum pastor preguiçoso, espertalhão, mas uma igreja de gente que fosse abraçada, que fosse curada, transformada e aprendesse a amar a Deus sobre todas as coisas. E um dia, ele lendo os evangelhos, Deus falou ao seu coração, e ele disse, olha, ele reparou, toda vez que Jesus queria descansar, toda vez que Jesus queria dar um pequeno intervalo no seu ministério, porque ele precisava se recuperar, toda vez que ele buscava um descanso, ele ia para a cidade de Betânia. Na cidade de Betânia morava uma família amiga de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Então, o pastor Antônio Elias disse, é isso, vai se chamar Betânia, porque lá será um lugar de repouso, de descanso, onde as pessoas encontrarão a paz. Gente, essa história, ela é tão forte, ela é tão bonita, que quando nós começamos esse trabalho, nós fizemos questão de trazer esse nome, porque nós queremos, como filha da Igreja Betânia, manter, não essa tradição, mas manter esse processo, esse projeto. Queremos dar continuidade a esse plano que nasceu no coração de Deus. E desde o início nós sempre quisemos que a Igreja Oceânica, ela replicasse, ela duplicasse, ela copiasse o exemplo da Igreja Mãe, de maneira que todas as pessoas aqui chegando, não importa quem sejam, de onde vêm, o horror que tenham feito antes, que elas aqui se sentissem bem-vindas, que aqui elas encontrassem a paz, aqui encontrassem descanso, aqui tivessem apoio para mudar de vida, aqui fossem encorajadas a viver com Jesus uma nova vida, abandonar a vida de pecado, passar a viver uma vida abundante, uma vida de paz. Temos nos esforçado para ser essa igreja, temos querido isso, mas eu confesso a vocês que uma visão por dentro dessa, alguns anos tem nascido no nosso coração. Nós queremos continuar sendo a igreja onde as pessoas se sentem muito bem-vindas, amadas, queridas, preciosas, porque de fato são assim o nosso coração. Mas a visão que Deus tem nos dado é que nós também queremos ser uma igreja onde Deus se sente bem de estar.
Uma igreja onde Deus tem prazer de vir estar com a gente. Uma igreja onde Deus se alegra com o culto que lhe prestamos. Uma igreja que gera prazer no coração de Deus. Gente, alguns vão pensar que talvez seja pretensão demais da minha parte, mas a sensação que eu tenho é que Deus tem gostado de estar com a gente. Deus tem gostado de estar no nosso meio. A sensação que eu tenho é que Deus, assim, Ele não se importa de vir receber a nossa adoração aqui nessa tenda simples. Ele não se sente rebaixado ou menosprezado como Deus por nós estarmos nessa tenda, lhe prestando culto. Ele gosta e vem estar com a gente. Ele se assenta sobre os louvores do seu povo. Ele não se importa quando dá toda essa confusão e a gente precisa ter espaço para trás, para o lado, gente até no meio da cantina que não é um lugar adequado para se prestar culto. Mas, gente, sabe, eu seria capaz de apostar que Deus fica feliz com isso, porque a igreja, ela tem prazer em adorar o seu Deus. Então Deus não está se importando muito com isso, Ele tem gostado de estar entre nós, e é por isso, ou talvez seja por isso, que Ele tem operado coisas tão maravilhosas entre nós, no nosso meio, em nós. O que tem nos sustentado, gente, ao longo desses anos, é a maravilhosa presença do Senhor entre nós. No fundo, nós não estamos hoje aqui comemorando 17 anos da Igreja Oceânica. Não estamos. A igreja não é um fim em si mesma. Não, nós não estamos aqui comemorando o aniversário da Oceânica. Não é pela Oceânica. Nós estamos celebrando 17 anos em que Deus tem transformado vidas, salvo pessoas, curado gente, libertado a tantos. Não é pela igreja, é por Jesus. O que nós estamos aqui hoje comemorando e celebrando é o nosso Salvador, é o nosso Deus, é aquele que deixou a sua glória, a sua majestade, não teve vergonha de nós e veio à terra, viveu entre nós. Chegou ao ponto de morrer numa cruz, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Nós celebramos a Jesus, nosso Salvador. Nós celebramos aqui a Jesus, o nosso Deus. Não é um projeto pessoal, é por Jesus. Não é um plano humano bem traçado. Não celebramos aqui uma igreja bem organizada. O que nós estamos celebrando aqui é a graça, a misericórdia, a bondade e, sobretudo, a doce presença do nosso amado Salvador entre nós. É o fato de Deus estar vivendo no nosso meio. A Igreja Oceânica, desde o seu início, foge da ideia de ser uma igreja religiosa, uma igreja carola, uma igreja com cheiro de vela, de convento. O que nós temos querido e desejado aqui é uma igreja viva, é uma igreja que convive com um Deus vivo, que dia a dia, ano após ano, tem aprendido pela palavra de Deus como se relacionar com um Deus todo-poderoso, que é santo, santo, santo. Como nós precisamos viver para que Ele olhe para nós e fale a mesma coisa que falou para Jesus: esse é o meu povo amado, nele eu tenho o meu prazer. Irmãos, é isso que fazemos aqui. E é por isso que nós cantamos com alegria e com um coração profundamente grato. Agora, Deus tem muitos filhos e filhas que ainda se encontram nas trevas. Deus tem muitos filhos e filhas que estão nesse momento sofrendo de solidão, estão apavorados e angustiados diante da morte.
Deus tem muitos filhos e filhas que estão aflitos em relação ao futuro, tem medo da vida, tem medo da morte, não tem esperança. Mas, irmãos, quando a visão da oceânica estiver um pouco mais ajustada, de maneira que a gente consiga, assim como Isaías, contemplar o Senhor no seu alto e sublime trono, quando a nossa visão estiver só um pouco mais ajustada e nós conseguirmos contemplar os anjos na sua presença entoando uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Gente, quando isso acontecer, vocês não tenham dúvida, nós vamos passar a ser mensageiros fiéis, cheios de motivação e de ânimo, enviados a esse mundo tenebroso, a esse mundo faminto, a esse mundo sufocado, a esse mundo desesperado. Se passarmos a viver essa realidade de contemplarmos o Senhor no seu alto e sublime trono, a experiência de Isaías, ela pode ser não apenas a sua experiência pessoal. A experiência de Isaías pode não ser apenas a experiência de uma pessoa, pode não ser apenas a experiência de uma igreja. Você já imaginou isso? Mas o anseio do coração do nosso Deus é que a visão de Isaías seja a visão de toda uma cidade, de toda uma nação. Você consegue imaginar algo assim? O Brasil olhando para Cristo e vendo Deus Todo-Poderoso reinando muito acima dos céus. Você consegue imaginar um país assim? O Brasil contemplando o Senhor e passando a temer e ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Quando Isaías entendeu esse contraste da miséria da sua vida, do seu coração, e a santidade de Deus, não foi necessário que Deus lhe desse uma ordem. Deus não chamou Isaías e disse assim: Isaías, vem aqui, vá agora fazer o que eu lhe mandei. Não, não foi necessário. Quando simplesmente o profeta entendeu a grandeza de Deus e a miséria do seu coração, quando ele passou a ouvir o Senhor, coração de Deus, perguntando: a quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro? Isaías não precisou ser pressionado, Isaías não precisou ser constrangido, mas ele se voluntariou imediatamente. Senhor, aqui estou, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós entendemos a graça de Deus, gente, isso é absolutamente natural ao nosso coração. O Senhor não precisa nos mandar, ninguém precisa nos pressionar. Quando nós contemplamos a sua glória, gente, uma sede enorme de ganhar almas para Cristo brota no nosso coração. Quero relembrar aqui uma citação de Billy Graham. Billy Graham, alguns anos atrás, ele disse o seguinte: se Deus não derramar um juízo severo sobre Amsterdã, Nova York, Paris, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, se Deus não derramar um juízo severo sobre essas cidades, Deus terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Irmãos, vejam, Billy Graham não está sendo desrespeitoso quando ele falou isso a respeito do Senhor. O que ele está dizendo, o que ele está argumentando, é que, diante da justiça de Deus, essas cidades há muito já ultrapassaram a medida do seu pecado. Essas cidades hoje cometem torpezas,
perversões, abominações muito maiores do que Sodoma e Gomorra. E vocês podem ter certeza, Deus não está indiferente a isso. As cidades têm se mostrado absolutamente rebeldes e desrespeitosas em relação a Deus. Mas essas coisas não estão ocultas aos seus olhos. Você não tenha dúvida, o juízo virá e o juízo será severo. Agora, da mesma forma que Deus esperou que Ló e os seus queridos fossem retirados de Sodoma, Deus espera que os seus filhos e filhas sejam retirados desse sistema, para que ele então derrame todo o seu furor. Vê? Deus tem um plano de resgate em andamento. Deus tem um plano que tem se desenrolado ao longo dos nossos dias. E o coração de Deus continua perguntando, gente, a quem enviarei? Quem poderá ir por nós? Gente, desculpa, eu sei que eu já contei essa história para jovens. Eu não sei se eu já contei aqui na igreja, se você já ouviu, tem compaixão, pensei numa outra ilustração, mas não me veio, que é o seguinte, antes da aviação ter se desenvolvido como se desenvolveu até os dias de hoje, antes de qualquer avião decolar, tinha um engenheiro de voo que fazia o cálculo a respeito do combustível. Então ele calculava até onde aquele avião poderia ir, para que se houvesse qualquer problema, ele pudesse retornar em segurança. E havia um ponteiro vermelho que marcava esse limite. Então, gente, durante a Segunda Guerra Mundial, acontecia o seguinte problema, a seguinte questão. Os aviões faziam o seu plano, levantavam voo, mas, por algum motivo, diversos desses pilotos chegaram lá adiante, ainda não haviam conseguido completar sua missão, mas o ponteiro do combustível colava no vermelho. Ele sabia, esse é o ponto sem retorno. Então, esses pilotos, nesse momento, eles tinham que tomar uma decisão. E a decisão é a seguinte: eu sei que a partir desse momento, a minha gasolina não vai dar para eu cumprir a missão e voltar para a minha base em segurança. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu cumpro a minha missão, ou eu volto para o conforto da minha base. Muitos, naquele momento, decidiram seguir em frente. Eles sabiam, se eu for adiante, se eu continuar com isso, se eu continuar definido, decidido a cumprir minha missão, eu sei que eu vou pagar com a vida. Não tem mais retorno. E ali naquele momento, eles decidiam assim: posso voltar confortavelmente para minha base, ninguém obrigava a coisa diferente. Mas aqueles homens, tomados por essa consciência de que eles tinham uma missão, eles tinham uma missão importante, uma missão crucial, algo que todo o seu país provavelmente sofreria as consequências do sucesso ou insucesso daquela missão. Então, eles decidiam assim: eu vou cumprir a minha missão, ainda que para fazê-lo eu tenha que pagar com a minha própria vida. Gente, frequentemente, Deus nos traz a esse ponto sem retorno. A gente pode sair daqui a pouco e continuar com a nossa vida cômoda, como talvez alguns estejam tendo já há algum tempo. Talvez a gente possa sair daqui e voltar para aquela vida morna, aquela vida sem muito compromisso com Jesus, aquela vida indiferente. Mas, gente, lembra, Deus ainda hoje está perguntando: a quem enviarei? Essa pergunta continua ecoando, ela chega até nós nos dias de hoje.
E aí, gente, eu quero dizer para você que eu sei que essa decisão é extremamente difícil. Talvez até aqui, se a gente fizesse assim, toca uma música bonita, toca uma música comovente, faz um fundo, enquanto a gente conta alguma história, fala alguma frase de efeito, algo assim, algumas pessoas talvez se posicionassem, talvez do seu coração dissesse, não, eu quero, eu vou afim, eu vou em frente, mas a realidade é que amanhã é segunda-feira, e depois toda uma semana começa de novo. Mas o coração de Deus vai continuar, não é só agora, enquanto os instrumentos tocam de maneira bonita, atraente e comovente, que Deus está falando, não, amanhã no seu trabalho, amanhã na sua escola, o Senhor continua no alto e sublime trono, e se você puder ouvi-lo, você vai ouvir o clamor do seu coração dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas eu quero dizer para você o seguinte, se você decidir abrir mão da sua vida, chegou no ponto sem retorno, você quer cumprir a sua missão, consciente de que isso vai custar a sua vida, seus planos pessoais, seus projetos pessoais, talvez, se você levar isso a sério, muita coisa vai mudar na sua vida daqui para frente. Eu quero dizer que tomando essa decisão, você pode ter certeza de que jamais estará sozinho. Jesus disse, vão, e eu estarei com vocês todos os dias de suas vidas. Vão, que eu vou estar com vocês, eu vou estar do lado de vocês. Quando vocês tiverem medo, quando vocês se sentirem aflitos, quando vocês tiverem a impressão de que vocês estão sós, lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês até o fim dos tempos. Então, irmãos, a minha oração é para que a Igreja Oceânica, como uma comunidade, como um povo, um só coração, uma só mente, ouça a voz do coração de Deus e responda a uma só voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós iremos, envia-nos a nós. E, gente, ao longo desses 17 anos, muitas coisas aconteceram. Irmãos, como nosso coração é grato diante de Deus, mas nós não temos dúvida, Deus tem muito mais a realizar. 17 anos se passaram, mas ao invés de estarmos aqui cansados, cabisbaixos, angustiados, aflitos por algum motivo, exaustos, a realidade é que o Espírito tem renovado o nosso coração, e o que nós sentimos é ânimo, vigor e motivação para que venham muitos anos pela frente, porque a verdade, gente, é que o que faz toda a diferença é a presença do Senhor entre nós. O que faz da oceânica é a presença de Deus entre nós. E se o Senhor estiver aqui, se o Senhor nos acompanhar, nós vamos com Ele, aonde Ele nos levar. Amém? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a vivermos essa realidade. Senhor, nós reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos o nosso pecado, nós entendemos, Senhor, que há um grande número de irmãos e irmãs que ainda se encontram em trevas, que estão aflitos, que precisam conhecer o Teu amor. Sabemos que o Senhor deseja nos usar. Teu coração continua clamando, seu coração continua buscando pessoas que estejam dispostas a abrir mão de tantas coisas para viver exclusivamente para Ti. Então, Senhor, olha para a gente, olha para o nosso coração, fortalece-nos, dá-nos a visão da Tua glória, Senhor, porque se nós
contemplarmos o Senhor, então nós vamos ouvi-lo, nós vamos entender o que o Senhor quer. E aí sim, Senhor, haverá ânimo, vigor, motivação, e nós vamos prosseguir todos os dias de nossas vidas, até que o Senhor venha buscar a tua igreja. E louvado seja o nome do Senhor hoje e para todo sempre. Amém. Louva a Deus, irmão. Amém.